Hoje receberam um craque, cantor e compositor, Celso Adolfo. Tem muito para falar do nosso Galo, muito para falar de Atlético, mas muito para falar da carreira também do Celso, que é um grande Claro. compositor. Aliás, é autor de Nós Dois, por exemplo, que não vai poder faltar, Coração Brasileiro. Tem Tudo muita coisa aí. para falar, né, Mamede? É um prazer receber o Celso Adolfo aqui. Muita coisa para falar, é um prazer porque é uma referência da música popular brasileira, né? Então, não teria como nessa primeira temporada nossa passar em branco ou passar em preto e branco um alvinegro de verdade como o Celso Adolfo. E num lugar emblemático, especial, no Bar do Salomão. Né, só, obrigado por nos receber mais uma vez aqui. Eu acho que o intuito é esse, né? Receber amigos, músicos, parceiros e falar muito do Galo. Bem-vindo, Celso. Obrigado Obrigado. por aceitar o nosso convite. Maravilha. Eu só estou preocupado com uma coisa aqui, que eu estou querendo levar algumas coisas aqui do Salomão, mas está difícil, viu? Tá difícil? Já falou com ele? Estou tentando. Vamos dar um jeito. Ô Celso, conta um pouquinho dessa trajetória, saindo de São Domingos do Prata, vindo para Belo Horizonte, essa paixão com o Atlético desde sempre. Claro, olha só, eu me chamo Celso Adolfo Marques, CAM, Clube Atlético Mineiro. Então já nasci brincando com isso, cara, fazendo escudo do Galo, com o meu nome ali junto, ali, brincando. E em São Domingos do Prata nós temos o Clube Atlético Pratiano. Traja o mesmo uniforme, é Galo também, então eu já nasci Galo totalmente. Vim para Belo Horizonte em 1969 para estudar, mas sempre fixado na música, sempre, sempre. Fiz várias coisas, fui funcionário público do DR, honrosamente, mas o negócio é o violão, é compor, sempre foi. E o primeiro disco já desde 1983, Isso. Coração Brasileiro, Coração com Brasileiro, produção Milton do Nascimento. Milton Nascimento. Cara, ali foi um negócio bacana. Em 1982 eu fiz um show no antigo Teatro da Imprensa Oficial. Depois passou a se chamar Clara Nunes, hoje está fechado. É em frente ao Sesc Paládio. Está fechado hoje lá. Então eu estava fazendo um show lá chamado Coração Brasileiro, com minhas músicas e tudo. E o Milton Nascimento foi assistir. Aí o negócio começou, rapaz. Ele gostou, e aí, logo no ano seguinte, ele produziu esse meu primeiro disco, Coração Brasileiro. Que nós vamos escutar daqui a pouco. Vamos escutar. Eu quero até justificar o seguinte: vamos escutar um barulhozinho e tal. Nós estamos aqui no Bar do Salomão, Rua do Ouro. Que número que é aqui, só? 895. Então, se vazar alguma coisa em termos de som, leve em consideração. Quem sabe faz ao vivo, mas faz gravado também, faz. O bar continua funcionando. Não é isso, Mamete? É isso aí. Ô Celso, você falou que você veio já pensando na música, o espaço foi muito curto, né? Porque em 72 você já fez uma trilha para um teatro, né? Para uma peça. Legal. Fiz. Eu era estudante da... Foi o Autocompadecido? Já foi o Não, Autocompadecido foi... ali? Não, o Autocompadecido foi um pouco Foi depois, depois, né? Foi uma peça do Oriano Suassuna, gente. Sempre pegou que agora que eu não estou lembrando o nome dela, daqui a pouco eu lembro. Mas eu era estudante de estradas da antiga Escola Técnica Federal, que hoje é o Cefet. E ali montou-se uma peça de teatro e eu fui chamado para ser como é que fala, o autor da trilha, entendeu? E ali eu fiz a trilha. E fomos apresentar, sabe aonde, cara? Em Aracaju. Olha só. Pegamos um ônibus aqui em Belo Horizonte e fomos para Aracaju, cara. Quantas horas de ônibus, Celso? Foi um dia e tanto, viu? Quase dois bobeados. Foi quase um dia e meio, assim. Aquele ônibus de 1972, você imaginou? Nossa! Mas era ônibus de linha, não? Né? Não, ônibus mesmo. ônibus fretado, mas aqueles ônibus eram muito ruins daquela época, né? Mas nós fomos. Chegamos lá, fizemos a peça e a trilha era ao vivo. Eu e mais 3 pessoas. A gente ficava nas coxias, olhando, cantava e a peça ia andando. E naquele momento, estava sendo lançado o Clube da Esquina, o disco Clube da Esquina. Eu me lembro de chegar lá e umas pessoas de lá e tudo me perguntando sobre esse disco, cara. E eu fiquei impressionado, como é que esse disco já tinha chegado, que história é essa? E os caras ficaram vidrados com aquele negócio do Clube da Esquina. O disco estava recém-lançado, estava novinho. Muito bem. Conversamos muito sobre isso
E eu não imaginava que 10 anos depois, em 1982, o Milton Smith estaria me assistindo para eu contar para ele essa história. Que em Aracaju, o Clube da Esquina, o disco tinha chegado, tinha uma pessoa com um LP, nós fomos na casa dessa pessoa, enfim, divertimos bastante, conversamos muito, toquei algumas poucas músicas que eu tinha já naquela época, lá, e isso foi muito marcante, essa história de... Eu nunca fiz muita trilha, não, eu fiz poucas coisas com trilha, para teatro e tal. Minhas músicas têm mais um caráter pessoal, assim, cada uma é uma história e tal. São quantas, Celso? Cara, Nesses 40 anos de... Vamos, São 40 anos de carreira. Vamos partir do fato de que eu tenho 11 discos gravados, botando aí na média 15 músicas por disco. Então é isso que eu tenho gravado. O Coração Brasileiro é de 83. Qual que é o mais recente, Celso? O mais recente chama-se Prateando. Esse que eu estou fazendo apresentações contínuas, lançando esse disco, porque cara, esse nome para mim é muito importante, porque se remete à minha terra, né? São Domingos do Prata, quem nasce lá é pratiano, e ele eu não fiz com a intenção de que fosse um acerto de contas, não, mas depois eu percebi uma coisa, que na verdade, em qualquer momento que você está gravando um disco, você está fazendo um acerto de contas até aquele momento. Então, meu primeiro acerto de contas foi o disco, o LP Coração Brasileiro, com Milton Nascimento na produção. E a cada disco que eu vinha fazendo, estou fazendo um acerto de contas. Estou fazendo esse agora, que chama-se Prateando. E tem músicas de várias idades, viu? Tem músicas até dos anos 80 nesse disco. E tem todas inéditas, né? Como que você pensou para chegar no repertório do disco, ir pensando... Porque a gente vê muito... O músico muitas vezes pensa num disco que tem uma história linear, né? Às vezes tem ali... Não gosta muito de composições datadas, de buscar coisa do passado. Como é que foi para você? Não, quando a composição é datada, essa não tem jeito. Normalmente, todo mundo corre de uma ideia assim datada, né? A mesma timbragem. Por exemplo, violão é um instrumento que não tem datação para ele. Você pode estudar um instrumento que foi feito em tal época, mas é um instrumento perene. Em qualquer momento a timbragem dele funciona. Mas, por exemplo, os teclados eletrônicos, quando eles começaram a surgir dos anos 70 para os 80, aquelas timbragens, muitas foram usadas à exaustão e elas ficaram cansativas. Sim. Elas ficaram cansativas. Mas tem, por exemplo, as timbragens dos teclados eletrônicos do tempo da Jovem Guarda. E com o tempo você descobriu que aquilo não era datado. Aquilo servia para você pegar uma timbragem de uma época e trazer para outra. Fazer um resgate, né? Fazer um resgate de timbragens. Então tem coisas assim. E temas também, às vezes você conta uma história e tal, que ele morreu, você não quer mexer mais. No meu caso, eu não tenho músicas assim datadas, não. Por isso que eu pude, nesse disco da agora, de 2023, buscar uma música de 1987, que ela é um choro, é um chorinho, um choro, né? A ideia que eu tinha... falar até para enfrentar nossos web telespectadores. A ideia que eu tinha era um grande barato, era ter de fato um caso com você. Eu queria ficar mais um tempo com você. A ideia que eu tinha cabe numa linha. Se a mão foi gulosa, não foi gananciosa. Não bati na rosa que não veio pra mim. É uma música de amor, uma canção sim que está falando de alguma coisa amorosa, de relação a dois. Foi feito em 87, poderia ter sido feito em 1940, ou há um mês atrás desse 2023, então. Mas então busquei músicas de várias idades, cara, engraçado. E as muito novas, e as muito recentes. Ô Celso, você acabou de nos brindar com essa, e tem um que, claro, que quem conhece, adora, minha família é lá do Vale de Jequitinhonha, né? E o pessoal adora nós dois. E nós dois, eu lembro uma vez, você explicou, você morava ali no Panorama. Primeiro fala pra gente como é que nasceu, que ano que foi. Você começou pelo final, não foi pelo isso? Final. Você escreveu alguma parte dela e depois você entrou, tinha uma lua bonita. Conta isso pra gente.
Você sabe, a única música que eu sei, dia, mês e ano e horário, que eu compus é essa, são nós dois. Qual que é? Então, ela foi composta no dia 18 de fevereiro de 1982, às 5h30 da tarde. Eu estava na varanda do edifício Panorama, na Afonso Pena, no 13º andar, pensando na vida, curtindo uma dor de cotovelo e tal. Aquela, para servir de inspiração, É. né? Tem que ter. Estou ali na varanda, olhando e tal. Aí quando foi chegando 6 horas, aparece uma lua, a lua nova, só aquele fiapinho da lua no céu e o planeta Vênus do lado. É uma cena linda. Em 1982, do edifício Panorama, olhando em direção a Savassi, tinha muito menos prédio. Eu enxergava a Savassi, a Praça A Savassi. Praça Diogo Vasconcelos. Eu enxergava a praça ali. E, bom, o prédio chama Panorama não é à toa, né? Porque ele é alto, ele está numa esquina. E dali você via muita coisa. Eu fiquei ali pensando e tal, e pensei no meu fato pessoal, né? Assim, olhei para a lua, fiz uma pergunta assim para mim interna, e fui fazendo, fui continuando, falei assim, deixa eu ver uma coisa aqui. Pulei a janela da varanda para o quarto, peguei o violão e fui lá. Vai. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua, onde você foi amar? E nós que nem sabemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em 2 nós. Um que é meu beijo, o outro é o lábio seu. Bom, eu fui andando. Quando cheguei no final dela, falei, bom, a música terminou, eu sei que a música terminou. Agora tem que achar o começo, né, velho? E eu tava em Ré maior e tal, falei assim, pô, que legal, onde é que é o começo disso? Foi muito intuitivo e muito rápido. Quando eu terminei, terminei aqui agora, cadê o resto? Veio. É. E nós que nem sabemos quanto nos queremos, que nem sabemos tudo o que queremos, como é difícil o desejo de amar. Você que nunca soube quanto eu quis, que não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua, onde você foi amar? E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em 2 nós. Um que é meu beijo, o outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você. Que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier. Ganhar seu chegar, não chegar meu, dar de mim o homem que é seu.
Gravou! Gravou! Ô, Nonô, traz a garrafa aqui, por favor. É isso, meu amigo. Não tem um homem em Minas Gerais que não... Não é isso? Cara, velho. Que não se emociona, que não lembra de um momento. É realmente incrível. de uma poesia maravilhosa. E o Tadeu Franco Gravou. essa música. É. Né? A primeira gravação foi com ele, eu que toco violão para ele, cantar na gravação. E eu que ofereci a música para ele gravar. Então, é isso. E não tinha como recusar. Essa daí... Não, essa aí... Essa é a mais pedida, Celso? Tem engraçado, a música que eu fiz agora, que chama Pratiano, ela tem 7 minutos. Ela é uma surpresa muito grande, porque ela é uma música descritiva eu estava com um retrato de aniversário de criança na minha frente, assim, que fica sempre na minha mesa, sempre olhando para aquele retrato, e eu estou lá nesse retrato de calça curta, mão no bolso, paletó, toda assim, né, que menino bonitinho ali, elegante e tal. E eu sempre olhando ali, esse menino de calça curta, o que esse menino pensava quando ele tinha essa idade, 7 anos? Cara, eu com o violão na mão, sempre tem essas coisas de estalo assim, ó. Nós dois foi isso. De estalo, eu ali, com o violão na mão, o menino calça curta, tinha tudo e nada tinha tudo o que queria, mal sabia o que não tinha. Cara, eu fui fazendo isso nessa primeira estrofe, assim, no estalo. E aí eu falei, não, se eu continuar perguntando para esse menino dessa foto aqui, o que ele pensava com aquela idade. E aí eu voltei a minha própria fita e fui naquele menino ali. E eu lembro perfeitamente tudo que eu pensava naquela idade, o que eu queria. Sempre queria música, sempre queria isso. O mundo das artes sempre estava na minha cabeça. Manel Ataíde, porque eu sou de São Domingos. O mundo das artes na sua cabeça e o galo sempre no coração. E o galo no coração. Você não contou essa história ainda, como é que nasceu essa paixão pelo Atlético. Eles não vão chegar lá. Nós temos uma música que nós vamos deixar para o final, que eu acho belíssima, que é Paixão Atleticana. Já podemos falar que será tocada, né? Mas pode, já está anunciado. E eu estava te perguntando justamente a questão das músicas mais pedidas. Eu imaginava que fosse nós dois, Mamed. Você tem um palpite qualquer? Nós dois com certeza. Eu, pelo menos, já pedi muito. Não só para ele, mas provavelmente para todo cantor de bar de Belo Horizonte e de Teoflotone, minha terra natal, já deve ter pedido. Mas como é que é para você? Assim, é nós dois mesmo? Tem outra música? Como que funciona assim? A mais pedida mesmo, de verdade, é nós dois. Todos os lugares onde eu fui a vida inteira, desde que eu toquei ela a primeira vez, quando ela novinha, que eu fui levar para o programa do Tuti Maravilha. Fui levar no programa dela, a música estava novinha, falei, Tuti, acabei de fazer uma música aqui assim, assim e tal. Desde aquele momento até agora, aqui, nesse nosso canal do Bolivar aqui, nós dois a mais pedida. Mas tem acontecido um fato curioso. Nesse meio tempo tem outras, Coração Brasileiro, Azedo e Mascavo e tal, outras tantas, que também são músicas pedidas. Mas o que me chamou muita atenção é que do disco novo, a música chama-se Pratiano, que dá nome ao disco, ela é uma de 7 minutos, cara. Sou eu falando de mim mesmo, de quando eu era menino de 7 anos de idade. O que eu pensava, o que estava acontecendo ali. Não é uma coisa piegas, não, é uma coisa bacana. Eu fui mais fundo ali, entendeu? Eu, um adulto, conversando comigo mesmo, né, aos 7 anos de idade. Apesar da música ter esse tamanho todo, cara, eu descobri que todos nós já fomos meninos, já tivemos 7 anos de idade, todos nós já fizemos essas perguntas para nós todos, é evidente. Então ontem mesmo, minha filha me falou ontem, que ela estava nos 6 pistas aqui na... Chama 6 pistas, né? Como é que chama aqui a avenida? Eu não sei. Não tá vendo 6 pistas? 6 pistas. Aqui em Belo Horizonte. Ali no Belvedere, ali, né? Não tem nem 3, mas... Aí praticamente até tinha, né? O pessoal ia lá para fazer aquelas corridas, aqueles raches. Eu sei que a minha filha, a Laura, está trabalhando ali, ela falou assim, papai, olha o que aconteceu. Eu estava saindo assim,
E eu vi uma música tocando, falei, conheço essa música. Aí conheço a música, aí ela foi chegando, aí o carro foi passando devagar assim, e a música estava tocando, era o Pratiano. A música tem 7 minutos, que é descritiva de muitas coisas da alma de uma criança e tal, etc, etc. E eu tenho reparado que em todas as apresentações que eu tenho feito, ela tem esse tamanho todo e ninguém tira nem os olhos e nem os ouvidos do que está acontecendo com ela. É porque ela é um estado comum de todas as nossas almas, né? É isso que está nela. Isso que vai fazer que ela seja muito ouvida. Eu tenho reparado isso. No Spotify, nas plataformas em geral, ela é muito ouvida. Tem a contagem lá, né? Mas uma música de 7 minutos, como é que eu podia imaginar isso? Essa questão dos 7 minutos é proposital? 7 anos, 7 minutos, ou foi uma coincidência, cara, de composição? Olha, coincidência. O número 7 ele me acompanha como um símbolo de coisas estranhas, assim, né? De coisas místicas. Então me acompanha a vida inteira. Eu sempre desenhei o número 7. Eu lanço um desafio, que é saber quem que desenha o número 7 mais vezes ou mais bonito do que os que eu desenho. Sempre, cara. Então, eu gastei 7 anos para fazer um disco chamado Remanso de Rio Largo, em cima da obra do Guimarães Rosa, do Sagarana. O Guimarães Rosa gastou 7 anos para o livro ficar pronto e soltar. A primeira música eu fiz no dia 7 de abril de 2012. Eu fui apresentar o disco no dia 7 de abril, 7 anos depois de 2019. Tudo coincidências assim em torno do número 7. Não tenho. O nosso craque do Galo é 7 também, né? O Hulk. É o Hulk. Essa sua é do Hulk, não? Não, essa não. Essa aqui não tem nome. Aí mas mesmo, se tivesse cara, que colocar o 7. O nosso craque é o Hulk. Já imaginou se eu ganhasse uma camisa do Hulk, número 7, com tudo isso que eu já falei sobre o 7, e autografada pelo Hulk? Pô, Hulk, ó, vai ter que arrumar. Poxa, vai ter que arrumar. Coisa linda. É isso, cara, o 7 é isso mesmo. É isso aí. Então o 7, a música durou esse tempo, porque ela quis durar esse tempo. Eu não parei, não pensei, tanto que quando eu terminei de gravar, eu perguntei, o Marcelinho, que é um técnico, eu falei assim, Marcelinho, caramba, velho, que legal, adorei ter gravado isso. Aí ele falou assim, Pira, essa música é muito bacana, você sabe quantos minutos ela tem? Eu falei, não, 7 minutos. Eu falei, é mesmo, cara, que legal. Pronto. Ela pediu para ter 7 minutos. E foi assim. Nós falamos do nosso craque maior, o Hulk, que usa 7 também, e o tanto que o Sérgio é cavalista. Eu tinha falado que a gente ia encerrar com paixão atleticana, mas eu acho que você falou que é a questão da afinação também do violão. Vamos brindar o pessoal que está acompanhando, né, Mamede? Claro. Podemos pedir também agora e vamos ver como que a gente faz, porque a Paixão Atleticana é uma música de quando, Seus? Conta um pouquinho dela antes. Olha, eu fiz esse samba em 1999. 1999. Foi uma época que tinha que ter paixão, meu. Poxa, cara. Não. Apesar de que em 99 vice-campeão brasileiro. Né? Exatamente, foi ali. Perdendo a decisão pro Corinthians. Exatamente. Você sabe que eu, supersticioso que eu sou superstição pura, né? Não tem conversa comigo. Eu fui pro Mineirão naquele jogo, ao meio-dia, cheguei cedo, sentei debaixo de onde ficava a charanga do Galo Antiga, do Júlio. Charanga do Júlio. Mais amigo. Júlio mais amigo. Sentei ali, me posicionei, fiquei ali, e o sol começou a chegar. Eu falei, eu não vou sair daqui, porque nós vamos ganhar esse campeonato. Porque em 1977, eu estava aqui nesse lugar, vendo aquela tragédia acontecer. Aquela contra o São Paulo. Contra o São Paulo. 12 pontos de frente. Aquilo invicto. Reinaldo, aquele tiraram negócio. o Reinaldo da decisão. Por conta daquela loucura toda, eu falei, eu vou ficar aqui, nós vamos ganhar esse negócio, não é possível. Você fazendo um parênteses aqui, você falou que estava no sol. Uma das maiores poesias da história, da nossa história do Atlético, é a frase do Sempre, atribuída ao Sempre, quando foi construído o Mineirão. A torcida do Atlético Mineirão foi construída para a torcida do Atlético, né? Papunçava e tal.
E foram de manhã lá para ver onde ia ficar a torcida do Atlético. Escolheram nessa ponta aqui. Quando chegou à tarde, a torcida do Atlético estava totalmente no sol. Aí ele falou, pô, mas tiveram a oportunidade de escolher, a torcida do Atlético fica no sol. Falou assim, a torcida do Atlético fica no sol, mas é fiel feita à sombra. Que coisa. Mas é isso. Sensacional. Então eu estava lá, eu fui para aquele jogo contra o Corinthians, assim, com essa expectativa toda. Ficamos lá. No final, por isso aqui nós perdemos. E por um erro de arbitragem também. Bom. É importante dizer. Aquele erro, né? No Índio, ele levanta a mão ali na entrada da área. Eu não esqueço. Eu também Você não. se lembra? Os detalhes eu também não esqueço, não. Mas, enfim, eu sei que eu tenho essas superstições, essas coisas todas, cara. Então, eu fiz um samba na época e passa mais um tempo, vem a TV Galo, comandada, não, com o repórter da TV Galo. O repórter, comandado pelo Emerson Maurílio. Emerson Maurílio. Pelo trabalho espetacular. E o repórter Bolivar vai lá e me entrevista na quadra lá da minha casa. Na sua casa. E aí cantamos lá o Paixão Atleticana, velho. É um samba, eu gosto muito desse samba, cara. Sinceramente, na boa, assim. Eu adoro também. Eu gosto. Sendo eu ou não quem tenha feito ele, eu gosto.